Salve, salve, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês estejam bem, estejam seguros. Hoje nós estaremos falando sobre o papel da nutrição na capoeira e também na situação da pandemia que nós estamos vivendo. Estaremos recebendo a nutricionista Thaisa Martins, tá? Que vai responder um pouco das questões que algumas pessoas enviaram. E vamos na fé e vamos na esperança. E essa palestra, essa conversa, ela é uma contrapartida da Lei Aldir Blanc, do inciso 2, tá? Daqui da cidade de São Paulo. Então, nós estaremos batendo esse papo. Antes de tudo, muito obrigado, Thaisa, por estar nos recebendo em sua casa, conversando com a gente, invadindo digitalmente o seu lar. E muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite de poder participar e poder responder as perguntas que foram enviadas. Maravilha, maravilha. Primeira questão aqui que nós temos é, Thaisa, explica para a gente, explica para nós, para muitas pessoas leigas, para muitas pessoas que têm assim, uma dificuldade de compreensão, né? Eu mesmo sou de uma família que nunca tive acesso a uma nutricionista. A minha primeira nutricionista, não vou falar para não parecer que eu estou vendendo peixe, né? Mas eu tenho uma primeira nutricionista até hoje, não vou falar quem é, tá? No final eu falo. E eu nunca tive acesso, é muito difícil, nós viemos de famílias muito pobres, de famílias com dificuldades de acesso às questões alimentares, de saúde, né? Gostaria que você falasse um pouco qual o papel de uma nutricionista na vida de uma família. Então, a nutricionista, ela está muito ligada na prevenção de uma determinada patologia, também na questão da alimentação, de ajudar a se alimentar melhor, fazer diversos cardápios, elaborar dietas personalizadas e também até mesmo na questão de economizar, de saber os alimentos da época. Então, a gente está sempre englobando toda essa questão alimentar do indivíduo, né? Como preventivo, por exemplo, às vezes as pessoas elas têm dúvida, eu tenho pré-diabetes, o que eu posso fazer? Então, a gente já dá algumas dicas, já elabora um cardápio, ou de repente chega, bom, minha área é clínica, né? Então, de repente, as pessoas já chegam no consultório, eu estou diabético, o que eu faço? Eu estou perdido, não sei o que comer. A gente elabora também, ajuda o paciente a entender a situação dele, e mesmo depois que esse paciente ele consegue estabelecer níveis legais dentro da patologia dele, a gente tem aquela questão de sempre estar ajudando, de conseguir fazer com que esse paciente ele se mantenha saudável. Então, ela está ligada no antes, durante e depois. E como é que tem sido para você? Eu acho que você deve apagar muito fogo, né? Apagar esse fogo. Por exemplo, a pessoa chega lá já numa situação de calamidade, ou as pessoas chegam de uma forma de prevenção mesmo, porque já conversei contigo em relação a isso, que o pessoal parece que chega já, preciso para amanhã isso. É assim, desse jeito? Exatamente. O pessoal já chega na cabeça deles quando não tem mais nada que ser feito, né? Então, a pessoa já chega às vezes, com uma doença, com uma patologia, já desesperado. Então, a gente já chega na questão de acalmar, espera aí, a gente vai conseguir, a gente vai dar um jeito. Juntos, nós vamos elaborar um plano alimentar para você que seja dentro das suas condições, tanto financeira, tem a questão religiosa também. Então, a gente sempre procura adaptar muito bem para o paciente. E acalmar, né? Porque às vezes a pessoa acha que está tudo perdido e não está. A gente consegue tratar esse paciente da melhor maneira. E como é que é essa situação? O pessoal, eles têm uma adesão legal, assim, ou, tipo, para as pessoas de primeira viagem, como é que é? Tem, a gente mescla bastante dentro do consultório. Tem o pessoal que já vem com uma bagagem, como tem gente que vem a primeira vez passar com o nutricionista e aí acha que que nós somos bruxas e que vamos tirar tudo que eles gostam de comer, e aí eu vou morrer de fome, e não é assim, né? A gente procura sempre estar ajudando o paciente, deixando ele comer algumas coisas que ele gosta. A questão é equilíbrio. Você pode comer de tudo que você gosta, mas um pouquinho de cada coisa. Maravilha, maravilha. Então, vamos tirar algumas dúvidas dos nossos colegas. Muitas perguntas semelhantes à nossa pré-entrevista lá. Primeiro, a gente conversou muito nesse preparativo sobre o que se alimentar, né, o que comer antes de um treino de capoeira. Vou falar de capoeira porque é o nosso foco, né? Mas o que nós podemos comer, quanto tempo antes,
né? Nós devemos, podemos comer assim para a gente ir para um treino, né? Para um treino de capoeira, aquela coisa louca lá. Então, existem pessoas que elas têm o organismo um pouco mais sensível, então essas pessoas, se elas comem muito próximo do horário do treino, elas acabam passando mal. O indicado é que para essas pessoas que a gente costuma dizer que sente o estômago pesado, vamos dizer assim, elas comam 1 hora antes. Para as pessoas que já estão mais acostumadas, a gente brinca, né? Quem está iniciando a capoeira, às vezes sente um pouco pesado para fazer o jogo, então essas pessoas, elas devem comer 1 hora antes. Para os capoeiristas que já estão acostumados, já estão aí no esporte há um bom tempo, 30 minutos é bacana. A pessoa consegue se alimentar, faz uma digestão, treina e não se sente pesado. Com relação ao que comer, toda prática de atividade física, ela tem ganho de músculo, ela tem questão da hipertrofia e também tem gastos. Então, pensando na questão energética, é sempre interessante que o praticante dessa atividade física, no caso da capoeira, ele ingira carboidratos, né? Que no caso vai estar ajudando na formação de energia, vai dar energia para esse jogador. É interessante também uma porção de proteína, que seriam aí as carnes e os ovos. É interessante, então, que você faça um pré-treino, como a gente chama, baseado em carboidrato e proteína, para que tenha a formação do músculo e a geração de energia. Perfeito. Agora eu te faço uma perguntinha assim, né? Por exemplo, o quanto que eu posso comer antes desse treino, né? Porque eu sou uma pessoa que antes do treino me dá uma fome, né? Me dá uma fome. E assim, o que acontece? E durante, como eu tenho um cronograma de aulas um pouco pesado, vou dar um exemplo mas, claro, para levar em consideração nossos colegas que estarão assistindo. Eu, por exemplo, minha aula começa às 18 horas, só que eu termino só às 22. Quando dá umas 8 horas da noite, mais ou menos, 20 horas, eu tenho fome. Eu posso comer alguma coisa durante nessa pausa de 15 minutos? O que eu poderia comer? Não só pode, como deve. Porque aí, num treino que você tem aí em torno de 40, 50 minutos, a capoeira é um esporte que você gasta muita energia. Então, entre uma aula e outra, você pode estar consumindo algumas castanhas, você pode consumir aqueles cereais integrais, então, de repente, uma barra de cereal. A gente brinca, né, que são os petiscos, né, os lanchinhos. Então, no seu caso, que tem uma rotina mais prolongada, você deve fazer esses lanchinhos entre uma aula e outra. Para o jogador que vai fazer apenas uma aula, que aí, se eu não me engano, é em torno de 40, 50 minutos de aula. Quanto comer? Claro que esse paciente não vai, desculpe, que esse jogador ele não vai consumir um prato de arroz e feijão, né? Tem que ser uma coisa mais leve. Então, de repente, um pão integral com ovo mexido, apenas um lanche para, a gente brinca, né? Para manter o estômago cheio e que não pese. Então, a gente tem aí uma porção de uma torrada, um ovo mexido, uma coisa bem mais leve. Então, por exemplo, eu já vi capoeiristas que comem um prato de feijoada, né? E vai treinar. Aí não é tão interessante. Mas esses pequenos lanchinhos antes é incrível, você vai ajudar bastante. Você falou dessa situação, eu lembrei que a gente lecionava numa ONG lá no Carrãozinho, anos atrás, que 2004, 2005, e de vez em quando na ONG tinha feijoada, que era o treino de quarta. E a gente dava as 2 aulas da manhã, comia feijoada, não conseguia dar aula tarde. Não tinha... Não tem como, o estômago tem. pesa. E o sono? E o sono que dá, né? É o sono, sem disposição nenhuma, né? E aí, nós entramos na situação, acabou o treino. Eu vou dar meu exemplo de novo, tá? Olha, eu tô aproveitando já fazendo uma consulta, né? Então, eu tô lá, acabou meu treino às 22 horas, né? Normalmente acaba meu treino, guardo tudo, tal, dá mais ou menos 22h20, 22h30, eu vou tomar banho, ou seja, eu vou ter que comer alguma coisa que eu tô com muita fome, só que é quase 23 horas, né? Sim. O que eu deveria, nesse caso, o atleta, o jogador de capoeira, comer após esse horário?
Então, aí já é um horário bem tarde, né? O estômago já não tem aquela digestão da pessoa que consome, que come até as 19, 20 horas da noite. Então, nesse caso, eu aconselharia uma porção de batata doce, uma porção pequena de batata doce, acrescida de uma salada, uma proteína mais leve, então, de repente, um peixe grelhado, até um ovo cozido, uma coisa mais leve. Porque esse jogador, ele vai estar preparado para dormir, porque ele já treinou um longo período, já gastou muita energia, então, assim, não adianta fazer uma refeição completa, como um arroz, um feijão, um legumes, não, é uma coisa mais leve, para que ele não durma de estômago vazio, mas também não durma e ter aquela famosa ingestão durante a madrugada que a pessoa acaba passando muito mal. Por isso que eu pergunto, né? São algumas perguntas que vieram dessa situação. Muita gente que termina o treino e aí tem que voltar para casa. Até voltar para casa ficou horário tarde, né? Ficou muito tarde e ela já Sim. vai comer e dormir, né? Aí vem essas perguntas bacanas. Vou voltar um pouco na nossa temporalização. A gente está falando da parte de dormir. Durante o treino, uma das dúvidas, né? Você já me respondeu isso, mas é uma das perguntas que eu já fiz para você e que surgiu também, tanto nas nossas perguntas quanto no nosso diálogo. Existem alguns mestres, algumas mestras, professores e professoras, que falam não é para beber água durante o treino todo. Começa o treino lá, a pessoa suando, suando, não é para beber água. Outros já falam para a gente, beba água. Toma água à vontade. Tem que ter um equilíbrio também? Ou nós não devemos tomar água? Como fica essa situação da água durante o treino? Então, mais uma vez a gente entra naquela questão da duração do treino. Então, se você vai fazer um treino acima de 1 hora, é interessante que você faça aí uma pausa, pelo menos 30, 40 minutos, e tome uma quantidade pequena de água, que você tenha um gasto grande. Se é um treino menor do que 1 hora, e desde que esse treino não seja tão intenso, não há necessidade, porque você toma uma quantidade de água em torno de 300 ml antes do treino, e você vai suar porque você está gastando, mas você não perde. Quando você toma muita água, ocorre aquela questão da hiponatremia, hiponatermia, que é quando você tem o sódio, ele fica muito diluído, então a pessoa pode passar mal. Então é aquilo que você falou, equilíbrio. E também tem o fator temperatura, né? Às vezes a pessoa está lá treinando, suando, a temperatura está lá em cima, a pessoa está super quente, ela vai lá e toma um copo de água gelada. O corpo tem que voltar para manter a temperatura de novo. Então, isso você acaba atrapalhando o seu desempenho. Então, tem que tomar muito cuidado com a questão da temperatura da água, a temperatura do seu corpo, para que não dê esse choque aí e você acabe passando mal. Em relação a suplementos, eu venho de uma comunidade, eu treinei muito tempo musculação, né? Pode não parecer, mas eu treinei. Treinei. E assim, durante muito tempo eu lembro que eu entrava numa academia, né? Tem algumas academias de capoeira, não vou citar nomes para não ser antiético, mas que, meu, você tem que ser grandão, você tem que ser bombadão, tem que ser o topzera da galáxia. E aí o pessoal chega lá e já começa a entupir você de suplemento. Como é que é essa situação de suplemento no olhar da nutricionista? Nós aceitamos a suplementação, mas é preciso que você faça exames para saber como que você está. Um dos exames que eu sempre indico no consultório é o exame da bioimpedância, que é uma balança que você tem específica, onde, no caso, meu paciente, ele precisa vir de um pré-preparo, de um jejum de no mínimo 2 horas, né? A questão de não tomar remédios diuréticos, onde essa balança ela faz uma leitura e ela dá para o profissional o valor, a porcentagem de músculo, a porcentagem de gordura, a idade metabólica, se há gordura visceral. Então, são uma série de dados que o profissional ele consegue ver a necessidade de cada indivíduo. Então, por exemplo, o que acontece muito no consultório, pessoas que querem tomar suplemento, porque eu quero tomar o whey, o BCA, a creatina, e
com esse exame eu consigo saber a porcentagem de músculo que esse paciente tem. Então, aí sim eu falo, não, é indicado para você estar com uma porcentagem pequena, a gente precisa aumentar isso. Ou não, você tem uma porcentagem muscular bacana, a gente consegue trabalhar isso sem a suplementação, porque você tem um nível de gordura muito alto. Então, é necessário que você queime essa gordura, que nós consigamos, né, acabar com essa gordura para que você tenha a formação muscular. Então, isso depende. Tem que saber os exames bioquímicos também, a questão como que está a creatinina do paciente. Então, não se deve sair tomando suplemento por conta própria. É sempre indicado que você passe num profissional primeiro, para que ele te indique. Só o profissional consegue ver a anamnese que você faz no paciente e te indicar aquilo que é legal. Às vezes você pega um paciente que ele tem uma necessidade diferente, às vezes ele precisa tomar um whey protein concentrado, um whey protein isolado, o hidrolisado. Você pega um paciente vegano, então ele precisa de um whey protein diferente, né? Afinal de contas, ele tem uma opção de vida dele, ou filosofia, ou religião. Independente do que for, você tem que adequar isso para o paciente. Então, assim, nunca saia tomando os suplementos que você vê na loja. Esse daqui é bonitinho, combina com a minha cor e vou comprar, porque pode dar BO lá na frente. Meu Deus, aí é complicado, né? E então você tem notícias, você tem estudos que uma dieta balanceada melhora então a condição real de um treino, né? A ciência ela existe Muito. mesmo. A ciência ela serve para alguma coisa? Muito. Fala um pouco para gente. Serve. A ciência serve, tá? Por incrível que pareça, a ciência ela tá aqui, ela não tá de enfeite, não. Ela serve sim. Então, um jogador que ele tem uma nutrição balanceada, que ele balanceia bem as suas ingestões calóricas, o que você vai comer, ele tem um desempenho melhor. Não dá para você comparar um jogador de capoeira que ele come altos níveis de gordura e fast food, uma série de coisas, que o desempenho dele vai ser totalmente diferente daquele jogador que procura equilíbrio, né? Que tem uma ingestão bacana de verduras, de frutas, de legumes, porque ele tem o balanço, né? Ele tem nutricionalmente, ele tá bacana, ele tem vitamina, tá tudo certinho. O paciente ou o jogador que ele come muita besteira, ele vai ter um alto nível de gordura e aí o que vai atrapalhar o desempenho dele no jogo. Aqui. Uma das perguntas também, Thais, antes da gente fazer o fechamento, muitas pessoas estão trancadas hoje em casa, né? Estão trancadas, estão numa situação. Eu mesmo estou numa situação de que tem hora que eu falo, eu vou descontar na comida porque eu estou trancado, eu não tenho para onde ir, eu não estou podendo dar aula. Como que eu posso organizar minha alimentação no momento onde a minha ansiedade está florada? O que a gente pode estar fazendo em relação a essa alimentação? Primeira coisa, vamos aumentar nossa imunidade. Né? O que eu sempre falo, a gente precisa estar com a imunidade em dia para a gente conseguir passar por tudo isso. Né? Primeira coisa, a água. Beber água é fundamental. A água ela é o princípio de tudo, ela é a base de uma pirâmide alimentar. Para quem já viu uma pirâmide, a água é a base. Então, assim, vamos nos fortificar a nossa imunidade. Então, assim, aumentar o consumo de alimentos verdes escuros, gorduras boas, então o abacate, as castanhas, os grãos, alimentos que melhoram muito o sistema inflamatório, né? O açafrão ou a cúrcuma, também que é conhecida, a cebola, alho, são alimentos que ajudam muito a aumentar essa imunidade. As castanhas pela questão do zinco, que ajuda bastante. Tomar sol, vamos tentar tomar um pouquinho de sol também, porque a vitamina D. Então, essas são as coisas que a gente pode fazer de acordo com a alimentação, que a gente vai ajudar muito no nosso sistema imunológico. Ansiedade. Existem alimentos que eles acalmam naturalmente, né? Então, o maracujá, a valeriana, evitar alimentos como café, chá preto, chá mate, isso para uma pessoa que é muito ansiosa, né?
são alimentos que vão deixar a pessoa mais agitada, né? A pessoa vai ficar mais ligada. Então, esse tipo de alimentos são aqueles que acabam deixando a pessoa mais ansiosa ainda. Nossa, Então, isso foi uma o indireta para famoso mim? chazinho da vovó resolve muito. Isso foi uma indireta para mim? Não, Porque, assim, gente, não foi uma indireta, sabe? Mas, sei lá. vai saber, né? O que que você, como que ocorre seu atendimento? Como que uma pessoa pode encontrar uma nutricionista, né? Porque, como eu falei para você, a gente vem de uma comunidade, de uma realidade que a questão da saúde não é questão de prioridade, mas não era acesso. A gente não tinha acesso. Sim. Como que a gente consegue estar encontrando nutricionistas? Como que a gente pode estar conversando? Onde é que a pessoa pode encontrar você? Né? Você tem uma rede social onde você está conversando, às vezes, você posta alguma coisa, ou onde a pessoa pode estar encontrando você para fazer um atendimento, uma consulta? Então, no meu caso, eu atendo convênios, então, assim, alguns convênios e alguns consultórios que eu trabalho, eles atendem, eu também atendo um cartão aí que ele tem, gera uns descontos, eu também trabalho nas clínicas com esse cartão. Para quem não tem convênio, não tem um cartão aí de descontos, no SUS, o próprio SUS, ele fornece nutricionista. Normalmente, para você conseguir uma consulta com nutricionista pelo SUS, você deve ser encaminhado e você tem alguma patologia. A maioria das vezes eles encaminham para pacientes que têm diabetes, câncer e diversas outras doenças. Mas é muito fácil. Hoje em dia, com o Google, você coloca lá nutricionista, o bairro onde você mora, e aparece uma série de lugares onde você encontra o nutricionista. Hoje em dia é muito mais fácil. Acontece que as pessoas não procuram tanto para prevenção, só procuram na hora que a coisa está feia. E você também faz atendimenos diretos, privados ou não? Como que fica a situação tua para Também, esporte? eu também faço atendimentos particulares também, as pessoas procurarem, a gente sempre procura estar atendendo essas pessoas, porque às vezes não consegue no convênio, não consegue no SUS, tenta cartão, não consegue, a gente acaba sempre atendendo no particular também. Posso deixar depois o teu contato aqui nas inscrições? Pode sim. Eu que agradeço, tá, o convite de poder estar esclarecendo um pouco do mundo da nutrição. E o que eu queria deixar de mensagem para as pessoas, primeiramente, no meio desse momento que a gente está vivendo, se cuidem, né? Se cuidem para que vocês possam estar abraçando as pessoas que vocês gostam mais lá na frente. E sempre procurem um profissional para prevenção, porque é melhor prevenir do que remediar. Né? É muito mais prazeroso você ajudar uma pessoa enquanto ela não tem uma patologia do que quando ela tem. É muito triste quando você encontra um paciente que ele gosta de determinados alimentos e você chega no ponto de dizer, ó, agora não dá mais. Então é muito triste. É sempre bom correr atrás antes para que vocês não percam os momentos bons, né? Comer as coisas que vocês gostam. E é isso que eu queria deixar. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Thaisa Martins? Muito obrigado pelo carinho, Eu que por nos agradeço, receber. viu? E muita luz, muita paz para você, sempre. Sempre a família. Obrigada. Fiquem todos Axé, com Deus. axé, gente, Axé. obrigado e um beijo no coração.